quero começar essa aula de hoje mostrando para vocês aqui a metade de uma circunferência e lembrando que o gráfico dessa curva tem essa lei de formação. F de x igual a raiz de 4 menos x quadrado. Vamos supor que aqui é menos 2, aqui é 2 e aqui é 2. Ó. Bem, aí você pode se perguntar o seguinte. Se eu chegar aqui, por exemplo, nesse ponto, no ponto 1, aí você vem e calcula o limite de f de x quando x tende a 1. Então, todo mundo sabe, né? Raiz quadrada de 4 menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai dar raiz de 3. Então, nesse ponto 1, ó, que está no domínio dessa função, vamos dizer que raiz de 3 está por aqui, né? Então, quando o x se aproxima de 1, por aqui ou por aqui, a função f de x fica arbitrariamente próxima de raiz de 3. Agora, olha o que acontece, por exemplo, se eu colocasse aqui limite de f de x quando x tende a 2. Então, você começaria a ver o que acontece quando o x está perto de 2. Ó. Por exemplo, você está aqui nessas proximidades de 2, aí aqui tu tem uma imagem. Se tu chega mais pertinho de 2, a imagem está aqui. Se tu chega bem pertinho aqui de 2, a imagem está aqui. Então vocês percebem que quando o x se aproxima de 2, essa função está se aproximando de 0. Agora, se você pegar pontos que estão à direita de 2, cadê a imagem? Então você não tem imagem para esses pontos. Então, a princípio, não faria sentido, na verdade, não faz sentido você falar do limite de f de x quando x tende a 2. Porque só dá para se aproximar de 2 com valores que estão à esquerda de 2. À direita, não tem como, né? Porque não tem função aqui. O domínio da função, dessa função, é esse intervalo. Ó. Então, à direita de 2 não tem ninguém. A função não está definida à direita de 2. Então, o que é que você faz? Você deixa de calcular o limite quando x tende a 2? Não. Nós vamos definir agora um novo tipo de limite que vai nos permitir abordar esse tipo de situação, que são os limites laterais. Você vai falar, por exemplo, no limite de f de x quando x tende a 2 pela esquerda. Então, veja que só é possível se aproximar de 2 aqui pela esquerda para essa função. Nesse outro lado aqui você tem o mesmo problema, aqui no menos 2. Então você poderia falar do limite quando x tende a menos 2, só que com valores que estão à direita de menos 2. Eu vou usar essa notação aqui, menos 2 e esse mais aqui em cima, para dizer que eu estou me aproximando pela direita de menos 2. E aí você vai conseguir calcular esses limites. Então, a aula de hoje é sobre situações como essas aqui, que aparece nesse exemplo. Ora, então vamos ver uma situação como essa, que a gente observou aqui no menos 2 para essa função. Então, imagine que o meu menos 2 aqui é um x0. O limite aqui, eu vou dizer que é um certo L. E eu vou querer dizer para vocês o que é o limite de uma função f de x quando x tende a x0 pela direita. Observe que só interessou valores que estão à direita de menos 2. Então, só vai me interessar aqui valores que vão estar à direita de x0. Mas o funcionamento é o mesmo. O que é que você deve fazer? Você tem aqui o L, aí você considera um L mais epsilon, L menos epsilon. Você tem esse intervalinho. Esse epsilon é arbitrário. Então,
tu tem uma função f de x, aí f de x cai aqui dentro, ó, desse intervalinho, ou seja, f de x fica arbitrariamente próximo de L, sempre que, aí aqui embaixo você tem x0, aqui vai ter um x0 mais um delta, que depende desse epsilon que você escolheu aqui. Então você forma esse intervalinho, ó, veja que é um intervalinho à direita de x0, lá no outro caso que a gente viu, o limite que nós aprendemos, né? Você tinha que ter o x0, aí tem que ter assim, um x0 menos delta, e aqui um x0 mais delta. O intervalo é centrado em x0, aí aqui não. Aqui é só à direita de x0. Então, f de x cair nesse intervalo quer dizer f de x fica arbitrariamente próximo de L, sempre que o x fica suficientemente próximo de x0 mais nesse intervalo do lado direito. Então a gente diz que o limite de... Quando isso aqui acontece, a gente diz que o limite de f de x, quando x tende a x0 pela direita, é igual a L. Esse aqui vai ser o limite à direita. Certo? Eu não fiz o gráfico da função, mas tem, né? Isso aqui tem uma curva, né, que vai passar por aqui. Então aqui deve ter uma curva, né? Y igual a f de x. E a outra situação, vamos descrever aqui embaixo. Você tem aqui um L, aí a gente monta aqui o L mais epsilon e o L menos epsilon, que é esse intervalinho centrado em L. E agora você tem aqui um x0 e aqui um x0 menos delta, que depende desse epsilon que você escolhe no início. Então você fala do limite de f de x quando x tende a x0 pela esquerda, ou seja, com valores que são menores do que x0. Você diz que isso é igual a L quando acontecer o quê? Quando você tem que f de x cai nesse intervalinho, ou seja, f de x está arbitrariamente próximo de L, sempre que o x0 tiver nesse intervalinho aqui, o x, né, perdão, tiver nesse intervalinho aqui, que é um intervalo que fica à esquerda de x0. Seria aquele que é centrado em x0, mas desconsiderando o lado direito, só o lado esquerdo dele. Então, f de x está arbitrariamente próximo de L sempre que x estiver suficientemente próximo de x0 pela esquerda. Então, esse aqui seria o limite à esquerda. Limite à esquerda. Assim, nós temos a definição de limite à direita. F de x tem um limite à direita L em x0. E escrevemos assim, limite de f de x, quando x tende a x0 pela direita, é igual a L, quando dado epsilon maior do que zero, existe um delta que depende de epsilon também maior do que zero, tal que o valor absoluto de f de x menos L é menor do que epsilon, sempre que o nosso x0 é menor, x0 é menor do que x, que é menor do que x0 mais delta. É o que está na figurinha aqui, ó. L está neste intervalo, que é isso daqui, ó, sempre que o x cai nesse intervalo aqui, ó. X entre x0 e x0 mais delta, ó. Certo? Que está na figura, escrito agora de uma maneira precisa. Analogamente, f de x tem um limite à esquerda, L, em x0, e escrevemos limite de f de x quando x tende a x0 pela esquerda, o símbolo de esquerda é menos, o da direita é o mais, né? Então isso aqui é igual a L, né?
quando, mesma coisa, dado epsilon maior do que zero, existe um delta que depende de epsilon maior do que zero, tal que o valor absoluto de f de x menos L é menor do que epsilon, sempre que, vai ficar apertadinho aqui no final, né? O x0 menos delta é menor do que x, que é menor do que x0. É o que está aqui na figura. F de x cai dentro desse intervalinho, que é isso aqui, ó, sempre que o x cair dentro desse intervalo à esquerda de x0, que é isso aqui, ó. Pontinho aqui entre x0 menos delta, que é o x, e entre x0. Isso daqui, né? Coisas que ficaram subentendidas aqui, por exemplo, essa função f de x, nesse primeiro caso, do limite à direita, f de x tem que estar definida pelo menos assim, ó, no intervalo aberto x0b. Vamos dizer que ela tivesse definida até aqui. Ela podia ser na reta toda, aqui para o lado direito, a partir de x0, né? Ela tem que estar definida pelo menos assim, para tu falar do limite à direita. E no limite à esquerda, ela tem que estar definida pelo menos assim, né? Aqui de A até x0, aí tu fala do limite à esquerda, né? Vamos dizer que fosse um A aqui, o domínio da função, né? Podia ser de x0 para a esquerda. Enfim, ela tem que estar definida pelo menos em intervalos assim, né? A função f, para tu falar do limite à direita e do limite à esquerda. Lembra das propriedades do limite? Pois bem, essas propriedades que nós já estudamos também continuam valendo para limites laterais. Você pode chegar aqui e botar um maisinho aqui, ó. E esse mais vem para cá e para cá. Quer dizer que o limite à direita, né, da soma é a soma dos limites à direita. Aqui, mesma coisa para o produto, para essa daqui. Todas essas propriedades, ó, valem para limites laterais. Essas aqui também, essas aqui de baixo, ó. Todas elas valem para limites laterais e vale também para o... Aqui eu botei à direita, né? Vale também para os limites laterais à esquerda. E outra coisa que vale é isso aqui, ó. Vale o teorema do sanduíche. Tudo isso graças a essa definição precisa de limite. Você pode utilizar ela e prova analogamente todas essas outras propriedades. Moral da história é que na hora que tu for fazer cálculo, conta. Calcular limite lateral. Como é que calcula? De maneira análoga ao que a gente já fez até agora para questões de cálculo de limites. Você vai fazer do mesmo jeito. Só que tem um teorema interessante que a gente tem que mencionar, que é o seguinte. Um teorema que diz, ó, que o limite de f de x quando x tende a um c, isso aqui é igual a L, se somente se o limite de f de x quando x tende a c pela direita é igual a L e o limite de f de x quando x tende a c pela esquerda também é igual a L. Então esse resultado aqui é importantíssimo. Muitas vezes quando você quer provar, por exemplo, que um determinado limite não existe, aí você usa isso daqui. Porque se os limites laterais forem diferentes, ou se um deles não existir, então não tem esse limite daqui. Por quê? Porque quando esse limite existe, isso é a mesma coisa de dizer que os laterais existem e têm o mesmo valor.
Então, se um dos laterais der um valor diferente, é porque esse daqui não existe. Ou se um deles não existir. Então, esse também não existe. Vamos agora utilizar todas essas ferramentas, as propriedades, né, que eu acabei de elencar aqui para vocês, juntamente com esse teorema, e aí vamos tentar fazer cálculo de limites laterais e de limites assim também. Vamos ver. Pergunta: o limite de x sobre módulo de x quando x tende a zero existe? Então, imagina que aqui a função é x sobre módulo de x e o c é zero. Quero saber se esse limite existe. O que é que você vai fazer? Você vai examinar esses dois limites. Se eles existirem e coincidir o seu valor, então o limite desse aqui também existe e vai ser esse mesmo valor. Então, o que é que nós temos? Ó? Primeira coisa, você pega aqui o limite de x sobre módulo de x quando x tende a zero pela direita. Significa que tu está considerando valores de x próximos a zero, que estão à direita de zero, ou seja, que são maiores do que zero. Ora, mas lembre do valor absoluto de x, que é quem? X ou menos x. X quando x for positivo, menos x quando x for negativo. Então, como o x aqui está à direita de zero, o x é positivo. Então fica assim. X, o valor absoluto de x vai dar x, né? Então isso é limite de 1, quando x tende a zero pela direita, que é igual a 1. O limite da função constante é a própria constante. Propriedades do limite que são válidas para limites laterais, como eu listei agora há pouco. E você tem que o limite de x sobre módulo de x, quando x tende a zero pela esquerda, é o limite de x tende a zero pela esquerda, dividido por módulo de x vai dar menos x agora, porque o x é negativo. Ó, que eu estou agora à esquerda de zero. Então aqui é menos x aqui embaixo. Ó. X dividido por menos x dá menos 1, quando x tende a zero pela esquerda. Isso é igual a menos 1. Então, como os limites laterais são distintos, eles existem, mas são distintos, né? Então, o limite de x sobre módulo de x, quando x tende a zero, não existe. Isso aqui não existe. Gente, esse é o tipo de coisa que você já sabia, só faltava eu formalizar. Porque essa função, ó, x sobre módulo de x, olha quem é essa função. Ela é x sobre x, que é igual a 1, quando o x é maior ou igual a zero, ou então ela é x sobre menos x, né? Módulo de x é menos x, é menos 1, quando o x é negativo. Então essa função é essa daqui, ó. Essa linha assim e essa assim. Só que a bolinha aqui é aberta, que eu estou botando x tendendo a zero, e aqui está dividindo por x, aí não está definida na origem. Mas a gente já tinha colocado esse exemplo anteriormente para vocês. Aí a gente observava que quando você se aproxima de zero por aqui, o valor da função estava se aproximando de 1. Se você se aproximava de zero por aqui, o valor da função estava se aproximando de menos 1. Aí o limite, quando existe, tem que ser um único número. E aqui estava se aproximando de dois números diferentes. Então a gente já tinha visto que esse limite não existe por esse motivo. Geometricamente a gente tinha percebido. O que acontece é que a gente formalizou agora, introduzindo os limites laterais. Ó. Então, limite à direita dá 1, limite à esquerda dá menos 1. Conclusão, limite não existe. Esse exemplo foi o que eu utilizei no início da aula.
Vamos ver algumas situações aqui para calcular o limite dessa função. Aqui o domínio da função, ó, que é o intervalo de menos 2 até 2. Então você pode, por exemplo, calcular o limite de raiz de 4 menos x ao quadrado quando x tende a 2 pela esquerda. E esse limite, ele simplesmente é 4 menos, onde é x, tu coloca 2. Devido às propriedades de limite que eu listei agora há pouco, você pode simplesmente trocar o x por 2. Isso aqui dá zero. Agora, se você for calcular o limite quando x tende a 2 pela direita, disso daqui, ó, pela direita, veja que pela direita a função nem está definida. Então esse limite não existe. Você poderia calcular o limite aqui no menos 2, ó. X tende a menos 2 pela direita. Raiz de 4 menos x quadrado, ó. Se aproximar de menos 2 por aqui. Então, isso aqui vai ser raiz de 4 menos 2 ao quadrado. Dá 4 aqui, né? Então aqui também dá zero. Agora, se você fosse calcular o limite quando x tende a menos 2 pela esquerda, a função não está definida. Esse limite não existe. E, finalmente, você poderia perguntar sobre o limite de raiz de 4 menos x quadrado quando x tende a 2. Aí você olha para os laterais, ó. Um é zero, o outro não existe. Então esse limite não existe. Pois o limite pela direita, não é? Pela direita, ó, não existe. Pronto. Analogamente, você poderia perguntar sobre o limite quando x tende a menos 2 de raiz de 4 menos x ao quadrado. Aqui, né? Esse limite, você vai analisar quem? Esses dois aqui, ó. Pela direita e pela esquerda. Só que pela esquerda não existe. Então esse não existe. Pois o limite pela esquerda não existe. Então lembra que para esse limite existir, pela direita e pela esquerda tem que existir e ter o mesmo valor. Pronto, aí tem um que nem existe, né? Esse aqui pela esquerda, então esse também não vai existir. Certo?